Boa tarde, pessoal. Falando do nosso assunto de hoje, que é cuidados com o paciente pós-bariátrica. Quem vai estar com a gente hoje é a nutricionista Sara Mansur, que daqui a pouquinho já entra com a gente. Olá. Oi, Sara. Boa tarde, tudo Oi. bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar do assunto cuidados com os pacientes pós-bariátrica. Para quem ainda Uhum, não me conhece, meu nome é Elisângela, eu sou farmacêutica na Eficácia. Se vocês uhum, precisarem de qualquer contato, elisângela.farmaciaeficácia.com.br. Temos também o uhum. nosso site, quem ainda não conhece, eficácia.com.br. E hoje a gente está com a nossa convidada, nutricionista Sara Mansur, para trazer aí muito conhecimento para a gente sobre esse assunto. A gente já fez outras lives, Sara, sobre essa questão de sobrepeso, obesidade, compulsão. E a gente sabe que isso é um assunto que tem chamado muita atenção das pessoas, principalmente porque os índices estão aumentando, né? Então, por Uhum. consequência, a gente viu novas técnicas de cirurgia que alguns pacientes acabam sendo indicados para a cirurgia. Não é, obviamente, o nosso intuito de hoje entrar em detalhes dos tipos de cirurgia, que obviamente vai ter um médico competente por trás disso para estar definindo a Uhum. melhor cirurgia. Mas vamos começar a live de hoje com você, assim, dando uma breve descrição dessas cirurgias para o pessoal aí entender melhor o que de Uhum. fato é uma cirurgia bariátrica e para que tipo de paciente essa cirurgia está de fato indicada, porque a gente já sabe que não é para todo mundo, né? Não é uma Uhum. cirurgia que vai fazer aí a torta e a direita. Então eu passo a Uhum. palavra para você, Sara. Tá bom. Obrigada, eu agradeço muito o convite, né? Fico muito feliz, eu sempre gosto de falar muito, eu sou muito comunicativa, então eu gosto de fazer live. Então, muito obrigada, agradeço e sempre que quiser estou à disposição, tá? É só convidar. Em relação à cirurgia bariátrica, a pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, a gente tem, né, para indicar, o médico indicar, ele tem que fazer uma classificação. A pessoa ela tem, por exemplo, o IMC acima de 35 na classificação IMC é o peso dividido pela altura duas vezes. Se esse IMC tiver acima de 35 até 40, aí a pessoa ela pode fazer a cirurgia se ela tiver alguma comorbidade. Comorbidade é diabetes, pressão alta, hipotiroidismo, problema articular. Aí ela vai fazer se tiver alguma comorbidade. Acima de 40 para frente, na obesidade 3, obesidade mórbida, ela pode fazer a cirurgia sem ter a necessidade ou sem ter a comorbidade. Porque a gente sabe que na maioria dos casos a pessoa tem as duas coisas, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Pessoa que às vezes tem acima do peso, obesa, né? Acaba tendo algum problema de saúde relacionado. Às vezes tem alguma pressão alta, um diabetes, né? Que aí é indicativo de cirurgia. E, na verdade, a cirurgia, ela é o último ponto, assim, é a última estratégia que o médico usa, né? Porque primeiro ele tenta trabalhar o emagrecimento, né? Fazer com que a pessoa faça atividade física para emagrecer. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que realmente não conseguem emagrecer. Por vários motivos, genética, problema de saúde, então aí o médico indica a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia, como você disse, está aumentando muito, né, o número de cirurgias bariátricas. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Assim, de 2012 até agora, a cada ano, aumenta em torno de 46% o número de pessoas que passam pelo processo de cirurgia bariátrica. Então, assim, tem aumentado muito, né? E a gente tem três tipos de cirurgia. A cirurgia que a gente chama de restritiva, que é aquela cirurgia que vai diminuir apenas o estômago, que vai restringir a quantidade de alimento. A gente tem a cirurgia mista. A mista, ela é
desabsortiva, que eu vou diminuir a absorção dos nutrientes, e também diminuir a quantidade de alimento que cabe no estômago da pessoa. Então, a mista, ela diminui o intestino e o estômago. Aí tem os dois processos, né? Que a gente classifica. A mista, o nome que o pessoal mais conhece é a bypass. E a restritiva é o que a gente chama de sleeve, que só diminui o estômago, tá? E a gente tem a só desabsortiva, que o médico só diminui o tamanho do intestino, mas o estômago fica praticamente o mesmo. Essa, que é a desabsortiva, ela quase não está sendo usada mais, porque você viu que não tinha, assim, questão de muito emagrecimento com essa cirurgia. O que tem mais histórico, né, mais sucesso, vamos dizer assim, em questão de emagrecimento é com a bypass ou com a sleeve. Mas tem outros processos também, que é colocar balão, que é colocar o anel, que é só diminuir a entrada, a passagem do alimento. Então tem outros processos, mas esses hoje que são que estão sendo mais utilizados. Ô, Sara, me conta uma coisa, qual é o paciente mais jovem que você já atendeu e qual o de maior idade? Eu já atendi uma paciente de 17 anos que fez a cirurgia bariátrica. Ela fez acompanhamento comigo para poder fazer a cirurgia. Ela, com 17 anos, ela pesava 130 quilos. E já atendi pessoas acima de 60 anos que também fazem a cirurgia bariátrica, porque às vezes tem diabetes, pressão alta junto com a questão da obesidade, e aí elas também, no médico indica, né, para poder ter uma melhora aí, que às vezes não consegue controlar a glicose, não consegue controlar a pressão, aí a cirurgia entra como um paliativo. E entrando propriamente na sua área, que são os cuidados nutricionais, o que é recomendado? Quais são as indicações para o paciente antes da cirurgia, logo antes da cirurgia? Há já um cuidado, um acompanhamento, uma mudança já antes da cirurgia? Sim, sim. Antes da cirurgia, eu sempre peço para fazer um acompanhamento comigo antes da cirurgia, porque a cirurgia, ela é bem restritiva ali na alimentação, é uma cirurgia muito invasiva. Então, a pessoa ela pode ter muita dificuldade com essa mudança de dieta que ela vai ter depois da cirurgia. Então, eu peço mesmo para fazer o acompanhamento antes. Geralmente, depende da pessoa, 4, 5, 6 consultas, depende do que ela faz também. Mas o que a gente recomenda antes da cirurgia é ficar de olho também na questão da mastigação, que a pessoa ela tem que comer devagar antes para não ter dificuldade depois. Né? A gente olha o exame de sangue para ver se tem alguma deficiência de alguma vitamina, para ver se é necessário suplementar. Né? A gente, a pessoa também, que segundo a Agência Nacional de Saúde, né, que é a ANS, ela tem uma classificação também para essa questão de cirurgia bariátrica, que a pessoa acima do IMC de 50 não pode ser operada, ela tem que emagrecer primeiro. Então, se a pessoa tiver o que a gente chama de obesidade mórbida, com IMC acima de 50, ela tem que emagrecer também antes da cirurgia para conseguir ser operada, né? Porque já é um grupo de risco maior, né? Então, aí tem que fazer esse processo de emagrecimento antes da cirurgia também. Tem os cuidados com a alimentação, né? Que a pessoa ela tem que se alimentar mais vezes, 3 em 3 horas, melhorar o que come, com alimentos mais nutritivos. Para quê? Para ela ir para a cirurgia mais nutrida, para ter uma recuperação melhor, né? Porque muita gente, às vezes, não come direito, aí depois tem mais dificuldade de cicatrização, de recuperação mesmo pós-cirurgia. Mais sintomas, assim, por exemplo, de vômito, né? De enjoo pós-cirurgia. Então, isso tudo é trabalhado antes. Fora as dicas também, né? De como que é a dieta depois, o que a pessoa tem que fazer, para ela ir mais consciente também para a cirurgia, né? Ótimo. E no pós-cirúrgico, Sara, quais são assim as maiores dificuldades do paciente nessa mudança de hábito tão drástica, né, nutricional,
por si só a gente sabe que já é uma grande dificuldade, mas o que além disso você percebe no consultório dessas dificuldades e como auxiliar para ele passar melhor por esse processo? Uhum. Então, a maior dificuldade que eu percebo no consultório é a questão mesmo do que comer pós-cirurgia e a quantidade. Por quê? Porque na primeira semana, né, nos primeiros 7 dias de dieta, é uma dieta bem restrita, que é o que a gente chama de dieta líquida restrita. Que a pessoa ela vai tomar praticamente só líquido mesmo, coado, e a gente coa naquele pano, né? Tipo aquele coador de café. Então, assim, não pode pedacinho de nada. Então, tem muita gente que tem dificuldade de preparar isso, dificuldade de fazer, de que comer pós-cirurgia. Mas o que eu vejo mais, que eu percebo, é que as pessoas passam muito mal também pós-cirurgia, tem muito enjoo, tem muito vômito. Às vezes a quantidade é de 30, 50 ml. Se passar um pouquinho disso daí, a pessoa já passa mal, né? Tem questão do intestino também, que pós-cirurgia às vezes pode acontecer do intestino ficar um pouco mais preso, né? Então aí tem que fazer a alimentação um pouco voltada mais para melhorar o funcionamento do intestino, né? Então essas são as maiores dificuldades, assim, que eu vejo muito passar mal mesmo de que a pessoa não sentir bem em relação à cirurgia, dor às vezes, mais gases por causa da cirurgia. Então isso tudo tem que ser trabalhado nesse processo, né? E da quantidade de dieta também que a pessoa vai comer depois. Ingestão de alimento sólido, pós quanto tempo mais ou menos de cirurgia? Então, é assim, nos primeiros 7 dias de cirurgia, a gente recomenda de 30 a 50 ml, dependendo da quantidade que a pessoa consegue ingerir, em torno de a cada 2 horas. Aí, depois desses 7 dias, com duração de mais 15 dias, ela vai fazer o que a gente chama de dieta líquida completa, que é tipo assim, uma sopa batida no liquidificador, uma vitamina, entendeu? Aí isso daí já vai dar mais ou menos uns 20 dias, né? Aí que ela vai fazer essa dieta líquida completa mais 15 dias pós-cirurgia. Depois desses 15 dias, ela vai entrar na dieta pastosa. Dieta pastosa é igual a gente faz para bebê, que é uma sopinha de legumes bem molinho, uma fruta amassadinha, né? Não é nem pedacinho ainda não, é mais pastoso mesmo. Aí, e essa pastosa dura mais ou menos uns 15 dias também. Então, ainda vai dar mais ou menos em torno de um mês e 10 dias pós-cirurgia. Aí, depois que vai começar a entrar a introdução de alimentos, né? A ingerir os alimentos em pedaço. Mas tudo bem cozidinho, não pode ser folha, salada, fibra, tipo aveia, essas coisas não pode nesse começo, porque isso pode dar desconforto abdominal, pode aumentar gases e causar dor, né? Então, assim, todo esse cuidado. Pode acontecer também da pessoa, às vezes, fazer cirurgia e sentir muito bem. Então, às vezes, consegue evoluir mais rápido a dieta. Às vezes, ela não precisa, às vezes, fazer 15 dias de dieta líquida, depois mais 15 dias de dieta pastosa. A gente já consegue, às vezes, pular um pouco mais rápido essa etapa da evolução da dieta. Alimentos mais gordurosos, eles têm mais dificuldade de reintroduzir? Sim, porque a gente tem o que a gente chama de síndrome de Dumping. Você já ouviu falar da síndrome de Dumping? Queria que você falasse dela para gente. Então, a síndrome de Dumping, ela é causada pelo excesso de alimentos gordurosos ou também excesso de açúcar que a pessoa consome pós-cirurgia. Não são todas as pessoas que vão ter esses sintomas, né? Mas acontece. Quando uma pessoa diminui o intestino e diminui também o tamanho do estômago, ela tem uma passagem muito rápida desses alimentos. Então, o alimento ele chega no estômago mais rápido, ele passa mais rápido direto para o intestino. Então, a pessoa ela tem uma absorção muito rápida, né? Então, aquilo que ela consome vai ser absorvido muito rápido pelo corpo. Com a glicose, vai estar pico de glicose, ou seja, a glicose vai subir de uma vez, né? E com a gordura vai ter essa absorção. Como o corpo não consegue absorver essa quantidade exagerada de uma vez,
a pessoa passa mal. Isso que é a síndrome de Duff. Aí a pessoa ela vai ter tonteira, vai ter mal-estar, pode ter uma diarreia, vontade de desmaiar, né? Porque a pessoa, o organismo ele não está acostumado e não está adaptado a absorver esse excesso de gordura de uma vez. E aí a pessoa ela sente mal mesmo, que é o que a gente chama de síndrome de Duff. A síndrome de Duff pode acontecer quando a pessoa ela come, às vezes de 30 a 60 minutos, que é o que a gente chama de imediata, e pode ser a tardia também, que às vezes é depois de 1 hora, 2 horas depois que a pessoa comeu. Pode ser um doce, às vezes um excesso de carboidrato também, às vezes come um pão a mais, né? Ou a questão da gordura também, às vezes come uma pizza, né? Uma coisa mais gordurosa, uma carne mais gordurosa, e a pessoa pode ter a síndrome de Duff também. Então, ela é para os dois motivos, tanto a questão do açúcar quanto pela gordura. A gente sabe que emagrecer é um processo contínuo, né? Não há milagre no emagrecimento. É uma verdadeira mudança de hábito, né? Que vai permitir você ter sucesso. Algumas pessoas até acham ou enxergam a cirurgia bariátrica como um milagre. Eu vou fazer a cirurgia e depois está tudo certo, eu vou ser magra para o resto da vida. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco quais são os principais motivos de falhas no tratamento ou de perda não esperada daquilo que foi a meta proposta, ou até mesmo, como a gente já vê, de ganho, né, de reganho de peso, não às vezes atingindo o que tinha antes de peso, mas tendo um ganho considerável de peso mesmo pós-cirurgia. Então, já foi feito um estudo, né, no Hospital das Clínicas com essas pessoas que... Aí, ó, tô até pedindo, fale sobre o reganho de peso, que é o que a gente vai falar agora. Já fez um estudo no Hospital das Clínicas com 24 pessoas pós-cirurgia bariátrica. Dessas 24 pessoas, 5 anos depois, 14 mantiveram o peso e 10 voltaram a ganhar o peso, né? Tiveram reganho do peso. Então, eles foram analisar por que a pessoa tinha... Então, descobriu-se que os 14... eles continuaram mantendo a alimentação e fazendo atividade física e continuaram o acompanhamento com nutricionista, psicólogo, com médico. Então, eles continuaram cuidando da alimentação. Os outros 10, eles tiveram uma diminuição na produção de algumas proteínas que ajudam a dar saciedade, que a gente chama de IGF-1, leptina, que controla a fome. Então, eles tiveram uma diminuição na produção dessas proteínas, mas também viram que eles não mantiveram a dieta, eles não continuaram fazendo atividade física, eles não fizeram acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, né? Então, assim, a questão, além de ter essa mudança na alimentação, a pessoa tem que ter uma mudança consciente também, né? Ela tem que se dedicar. Por quê? Porque o estômago, que a pessoa ela diminui o estômago e diminui a absorção no intestino. Mas se ela continuar comendo, o estômago ele é um músculo. Então ele vai relaxando de novo. E aí, quanto mais a pessoa come, mais cabe comida, né? E pode acontecer também de, às vezes, não conseguir comer a quantidade que comia antes. Né? Tipo assim, antes batia um prato de comida. Depois da cirurgia, não consegue comer muito mais. Mas o que acontece? Come besteira toda hora. Você belisca o dia inteiro. Então, come um biscoitinho, aí come um pedacinho de queijo, aí come um pãozinho, aí almoça, aí de tarde come um biscoitinho de novo, e aí vai o dia inteiro comendo. Porque não cabe muito no estômago. Mas ela come uma besteira toda hora. Né? E isso vai aumentando as calorias da dieta e vai fazendo com que a pessoa ganhe o peso novamente. Então, a pessoa tem que seguir o protocolo, ela tem que continuar fazendo acompanhamento, né, para não ter esse reganho. Eles têm falando que mais de 50% dos operados, eles têm esse ganho de peso.
E acontece muito também, sabe? Que a pessoa, às vezes, ela não consegue comer, mas ela troca pela bebida. Então, a pessoa, ela começa a tomar muita bebida alcoólica. A bebida alcoólica faz o ganho de peso. Já, não sei se já escutou, mas tem histórico de pessoas que, por não conseguir comer, toma leite condensado, que é líquido, que a gente bebe leite condensado, bebe o açúcar, assim, né? Toma mesmo uma lata de leite condensado, porque tem essa questão, como tem essa questão da restrição alimentar, né? Não foi mudado a questão da mudança de hábito. Então, a pessoa ela não tem esse controle na ansiedade, na compulsão alimentar que ela tinha antes. Então, ela desconta em outra coisa. Ela desconta na bebida, ela desconta no açúcar, né? E aí sempre ganha de novo. Outra coisa, Sara, a gente sabe que a cirurgia ela acaba gerando inevitavelmente uma alteração de ordem física, porque há uma alteração tanto de estômago quanto de intestino, né? Então é uma alteração física do órgão, há um corte, há uma ressecção, há uma redução desse órgão, quando também há uma alteração fisiológica dele, que por muitas vezes gera outras deficiências nutricionais, porque esses micronutrientes eles passam a ter uma absorção diferenciada. Como até mesmo você já citou, né? Ele passa muito mais rápido, então ele fica menos tempo em contato, acaba que ele tem uma absorção deficiente. Existe micronutrientes que é mais comumente percebido nessa deficiência pós-bariátrica? Aham. Tem, tem a diferença, igual eu disse, a diferença da cirurgia bariátrica em questão de absorção. Então, por exemplo, a sleeve, ela é só redução do estômago. Então, eu não diminuo a absorção no intestino, né? A gente não absorve muito nutriente no estômago. Então, com a sleeve, a pessoa acaba absorvendo mais os nutrientes. Então, é mais difícil da pessoa ter deficiência. Mas o ferro e a vitamina B12 precisam do estômago para serem absorvidos. Por quê? Porque no estômago que a gente produz uma proteína que vai proteger o ferro e a vitamina B12 para eles serem absorvidos lá no intestino. Então, se eu diminuo o tamanho do meu estômago pela sleeve, né, que vai cortar uma parte do estômago, então eu não vou ter a produção adequada dessa proteína. Então, pode acontecer de não absorver, né? Por não ter essa proteína que vai proteger o meu ferro e a B12, então vai passar direto pelo intestino. É o mais comum na sleeve. Agora, na cirurgia bypass, que eu reduzo o estômago e também o intestino, eu vou ter também a deficiência da B12, do ferro, porque não tem a proteína do estômago, mas eu vou ter deficiência praticamente de todos os outros nutrientes, né? Todos os outros, porque são todos absorvidos no intestino. Aí depende também da parte do intestino que o médico tirou. Que, né, diminuiu às vezes só o íleo, aí depende da parte para a questão da absorção mesmo. Mas eu vou ter, na maior parte, deficiência de todos, principalmente ferro e B12. Por isso que é importante fazer acompanhamento com o médico, porque ele vai estar sempre pedindo exame de sangue para ver necessidade de suplementação, né? Mesmo que a pessoa tome os suplementos, as vitaminas, às vezes seja ideal, recomendado uma dosagem maior desses nutrientes, né? E tem a questão também da absorção dos outros, que é carboidrato, a questão da diminuição da absorção de proteína mesmo, que por isso que a pessoa perde muito músculo também, perde muita massa muscular, porque não absorve adequadamente a proteína pela digestão. A proteína também precisa do estômago para ser digerida e para ser quebrada. Então acaba não conseguindo ser absorvido no intestino. Então aí passa direto. Claro que a pessoa tem uma ingestão muito menor também, como ela come muito menos,
ela vai ter menos disponibilidade também de vitaminas, né? E de proteína também. Mas aí ela tem que manter a dieta, né? Comer direitinho frutas, verduras, os legumes, para ter um suporte nutricional pela alimentação, né? Para conseguir complementar aí com as vitaminas. No caso, suplementado, tomado, né? Comprimido. Uhum. Chega muito para a gente, Sara, dúvidas e perguntas referente à questão da flacidez, que ocorre porque há uma perda muito grande de peso, né? E a gente sempre tem perguntas sobre colágeno. Então, dentro de alguns estudos e acompanhando alguns pacientes que a gente fez, a gente viu que a suplementação de colágeno, claro, com esse paciente acompanhado, né, pelo médico, acompanhado por vocês, nutricionistas, essa redução da flacidez, ela é sim considerável com o uso do colágeno. Só que o colágeno, normalmente, para ele ter um efeito adequado, são 8, 10 gramas de uso de colágeno para ter, de fato, essa melhora, né, ou essa redução, a pessoa não ter tanta flacidez. Como o paciente está com volume diminuído, às vezes ele tem dificuldade de fazer uso desse colágeno de 10 gramas, porque você precisa de um copo grande de líquido para poder fazer a diluição desse pó de colágeno, né? E por muitas das vezes a gente era procurado, falou assim, nossa, não tem outra forma, um outro colágeno que a gente pudesse utilizar com maior facilidade. E a cápsula, ela não é recomendada. Por que ela não é recomendada? Porque a cápsula é de 500 miligramas. Então, o paciente vai ter que tomar muitas cápsulas, então acaba que ele tem muito enjoo, ele tem muito mal-estar com a cápsula, porque ele está nesse processo de pós-bariátrica. E aí a gente viu que o Verisol, que é um colágeno já mais purificado, digamos assim, ele é mais biodisponível, né? Então ele vem realmente em sachêzinho também para poder diluir, só que é um pó numa quantidade muito menor, em torno de 2 gramas, e ele se solubiliza numa quantidade muito menor de líquido. Então, se é para fazer reposição de colágeno, hoje o que a gente vê é que assim, o que ele tem melhor adaptação é o colágeno Verisol. Às vezes ele é um pouco mais caro, mas ele é um colágeno muito mais biodisponível e que vai dar esse efeito aí na redução dessa flacidez em função não só da perda considerável de peso, mas também, como você já explicou, porque toda a fisiologia está alterada, né? Todas as absorções estão alteradas. Então, às vezes ele tem perda mesmo proteica. Então, acaba também gerando essa flacidez. Um outro cuidado. Se ela não come adequadamente, né? Não é que ela não. Às vezes tem gente que come direitinho. Só que a quantidade que ela come não está sendo distribuída para ser produzida pele, ser produzida massa muscular para manter o músculo, né? Que aí essa proteína ela vai ser desviada para gerar energia. Então, por isso que às vezes a pessoa fica muito flácida. Por quê? Porque o corpo ele começa a quebrar essa proteína, quebrar esse músculo para gerar a energia que ele precisa para ele funcionar. Por isso que fica flácido. A gente tem que lembrar também que, além da questão do colágeno, a gente tem que fazer atividade física, principalmente musculação. Que o colágeno ele vai dar essa elasticidade para a pele, mas endurecer é só músculo. Então tem que fazer musculação, né? Não adianta só tomar colágeno e não fazer nada. Até para o colágeno fazer efeito, eu tenho que ter treino. Né? Agora eu sei que é uma fechada, né? Mas não pode deixar de fazer atividade física, não. A gente costuma dizer que é assim, gente, é combustível, é igual carro. Não adianta só você colocar o combustível, se você não ligar o carro, ele não vai andar, não. O corpo é a mesma coisa. Quer colágeno? Vamos botar colágeno, mas bota o corpo em movimento, porque é esse movimento que vai fazer toda essa produção proteica novamente. Proteína não nasce né, igual planta. Então, e não é uma coisa que a pessoa tem que tomar, tipo, uma vez só, né? Porque o povo toma um mês do colágeno, acha que já vai ficar endurecido, que a pele já vai ficar boa. Não, é usar o resto da vida, né? Usar para sempre agora.
E outra queixa muito grande que chega para a gente, né, para a gente estar orientando, é referente à questão de perda de cabelo, né, há uma considerável queda de cabelo, ela fica muito acentuada na grande maioria aí dos pacientes. E aí, por consequência, eles também falam: a minha pele está muito fina, minha pele está desidratada, minha unha está quebrando. É porque, na verdade, estão todos correlacionados, né? E a gente fala, né? Pele, cabelo e unha. Então, se você não tem proteína, que é exatamente o que a gente está falando, se está te faltando proteína, se você está com uma dieta restritiva e com absorção dificultada, acaba que essas proteínas, que é a principal constituição desses locais, que é pele, cabelo e unha, acaba que você tem, de fato, né, queda de cabelo acentuada, pele que fica muito ressecada, muito fina, e unha é frágil, né, unha quebradiça. A gente tem suplementos, a gente tem, por exemplo, o Biofood, que é exatamente para poder fazer essa suplementação, né, que são vitaminas e minerais para fazer o fortalecimento desse bulbo capilar que está fragilizado, e ele também acaba melhorando, por consequência, essa unha e essa pele, né? A gente tem outros produtos também, eu gostaria de convidar mais uma vez para vocês depois verificarem no nosso site, farmaciaeficácia.com.br. Vocês também vão encontrar vários outros produtos com depoimento de outros clientes que já usaram, produtos de uso tópico para fortalecimento dessa unha, produtos de uso tópico para dar uma suplementação melhor, uma hidratação melhor nessa pele, que a gente precisa estimular a síntese de colágeno nessa pele no momento, e também produtos de uso tópico, como por exemplo o minoxidil, que são produtos para te dar esse suporte. Mas é claro que é o que a Sara falou, né, Sara? O principal é você reencontrar esse equilíbrio para poder você sanar a causa, porque se a causa permanecer, você vai continuar com esse ciclo vicioso, né? De alteração de pele, de alteração de unha, de alteração de cabelo. Então, esses produtos são para dar um suporte no primeiro momento, mas esse reequilíbrio nutricional que é fundamental para que esse paciente consiga voltar a uma vida de saúde de fato equilibrada, né, Sara? E tem que lembrar também, como eu disse um pouquinho também antes, que o intestino tem que estar funcionando super bem também, até para a pessoa absorver um pouco esses nutrientes, né? Porque acontece que eu vejo muito no consultório que depois da cirurgia a pessoa ela tem ou uma diarreia constante pela questão da alimentação que a gente já falou, pela questão de excesso de gordura, excesso de açúcar da dieta que não consegue reduzir. Ou às vezes tem a questão da constipação também pela falta de fibra da dieta, né? E aí isso daí prejudica a absorção dos nutrientes. Então a pessoa ela tem que ter uma melhora do intestino para absorver esses nutrientes que ela está tomando e ingerindo também pela dieta, né? Tem uma pessoa perguntando aí, Sara, sobre whey protein, pedindo para falar de whey protein. Ah, sim. É porque para cirurgia bariátrica, o whey protein ele é muito recomendado porque a pessoa, como ela tem pouca ingestão de proteína, que é a carne, porque não consegue mesmo comer, né? Que a carne, a proteína dela é mais difícil de digestão. Então tem muita gente que às vezes não consegue comer a carne. Então a gente suplementa com whey ou outro tipo de proteína, dependendo se a pessoa tiver alguma intolerância, alguma coisa ao whey, a gente passa às vezes uma glutamina, né? Às vezes uma creatina, e depende às vezes de cada pessoa. Mas a gente passa o whey protein para ter um suporte de proteína, para justamente não deixar a pessoa perder massa muscular, né? Não deixar a pessoa perder aí, como a gente falou, queda de cabelo, questão da flacidez, né?
para manter o nível de proteína da dieta adequado. E como o whey protein você dilui na água e toma, então ele é mais fácil do que comer a carne. Então, geralmente a gente passa numa adaptação da dieta pós-cirurgia, às vezes no começo, às vezes no finalzinho da cirurgia, né? Tipo assim, no comecinho mesmo, que às vezes não consegue comer muito, no meio, às vezes, quando tá treinando, tá fazendo academia, né? Tá fazendo musculação, às vezes a gente passa também para manter massa muscular, né? Mas aí, às vezes, o whey é indicado. Ou outra proteína, porque tem muita gente hoje com intolerância à proteína do leite, que o whey é a proteína do leite. Então, a gente tem muito paciente com intolerância à proteína, não é intolerância à lactose, né? É diferente, é outra intolerância. E aí a gente tem que suplementar com outro tipo, que é igual eu falei, glutamina, creatina, às vezes até a proteína da carne também. Eu tenho paciente que usa a proteína da carne suplementada igual o whey, que aí ela vai substituir aí, né? Aí geralmente a gente passa assim, por exemplo, dependendo se está treinando, pode ser um pré-treino, pode ser um pós-treino, dependendo do que comeu antes, né? Às vezes à noite antes de dormir para manter massa muscular. Aí depende de cada pessoa aí, dos horários mesmo de dieta e o que a pessoa faz. Alexandra está perguntando: você indica algum nutracêutico? Mas nesse sentido pós-cirurgia ou tipo assim, da questão de queda de cabelo, alguma coisa assim? Eu acho que ela está perguntando de maneira geral mesmo, né? Paciente pós-bariátrico, talvez no suporte da perda de peso, ou controle da ansiedade, que a gente sabe que tem um grau de ansiedade grande aí, ou até mesmo nessas suplementações, né? Acho que ela perguntou de Então, uma forma geral. tá. Então, como eu sou nutricionista fitoterápica, né, que é o estudo das plantas medicinais, então eu passo muito fitoterápico, né? Então, para todo mundo, até para cirurgia bariátrica também. Para diminuir, igual você falou, diminuir compulsão alimentar, a gente tem garcina, a gente tem giminema, a gente tem faseolamina, tem vitaminas que também diminuem compulsão alimentar, né? A gente tem magnésio, zinco, 5-hidroxitriptofano. Quando a pessoa às vezes é mais ansiosa, questão do sono, aí a gente entra com serenzo, que diminui a ansiedade, às vezes uma rhodiola rosa para aumentar a energia, que às vezes a pessoa pós-cirurgia, como não tem pouca absorção de nutrientes, fica com pouca energia, né? Às vezes fica com mais cansada, né? Aí a gente passa também, às vezes, um para aumentar a energia, para aumentar a massa muscular. Aí depende também da pessoa. Às vezes, por exemplo, tem mulheres que pós-cirurgia bariátrica tem muita diminuição de libido, então tem que aumentar a libido, aumentar a testosterona, então a gente também tem que entrar com suplementação em relação a isso, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de emagrecer pós-cirurgia, então às vezes a pessoa demora para perder peso, por vários motivos também, às vezes é na questão da alimentação que não está muito legal e tal. E aí a gente pode passar fitoterápico também para acelerar o metabolismo, para emagrecer mais rápido, né? Tipo hibisco, chá verde. Então aí tem outros que a gente pode incluir também. Bom, Sara, por aqui a gente vai encerrando a nossa live de cuidados de paciente pós-bariátrica. Quero mais uma vez aqui deixar meu contato, elisângela@farmaciaeficácia.com.br, nosso site farmaciaeficácia.com.br. Teve uma ouvinte que inclusive perguntou onde que é a farmácia, nós somos de Belo Horizonte, mas a gente atende todo o Brasil. A gente tem uma estrutura já na empresa que a gente atende corriqueiramente todo o país. Queria dar a palavra para você, se você quer acrescentar mais algo no nosso assunto aqui, para a gente poder estar encerrando essa live que foi muito bacana. Que bom. Então, mas eu acho que é isso mesmo, né? Aí, questão de um acompanhamento, eu sempre falo com meus pacientes pós-cirurgia bariátrica que eles não têm que pensar igual você falou, que a cirurgia ela é milagre, né? Que a pessoa ela vai ficar magra o resto da vida. Ela tem que ter o acompanhamento com o nutricionista, com o psicólogo, né? Ela tem que fazer atividade física, tem que fazer os exames certinho para ver se tem alguma deficiência, se precisa de suplementação. Uso de colágeno, de ômega 3, eu sempre passo também, às vezes até pré-cirurgia, porque colágeno e ômega 3 também, antes da cirurgia, está sendo muito estudado para melhorar a cicatrização também na cirurgia,
né? Diminuir, às vezes, complicações da cirurgia. A gente tem todo esse cuidado com o paciente, né? E a pessoa ela tem que fazer esse acompanhamento, tem que tomar suplementação polivitamínica, né? Então, um cuidado todo especial com essa pessoa que fez cirurgia bariátrica, né? É um cuidado todo assim, específico para ela, individual, né? Porque é um tratamento de mudança de mente, né? Porque às vezes a pessoa acha que muda só o estômago, mas ela tem que mudar a mente dela também, né? Diante da atitude dela em relação à alimentação, né? O estilo de vida dela que vai mudar, né? Eu queria agradecer com muito carinho mesmo a atenção de vocês por ter me convidado, né? Estou muito feliz, tá? E agradeço mesmo a todo mundo que participou aqui.